Freud passou parte da vida, eu diria toda a sua vida psicanalítica, tentando com que a psicanálise não fosse reconhecida como uma ciência judia. Porque essa, eu não sei se você sabe, era uma das principais críticas que a psicanálise recebia. Quando os autores tinham que se contrapor, eles diziam, sim, isso faz sentido para uma mente de judeu. Sim, isso faz sentido para o perverso judeu. Isso que ele está descrevendo não é um retrato da humanidade, não é uma referência da nossa cultura, é uma ciência de gueto. Então, o trabalho do Freud era para que houvesse reconhecimento da psicanálise como uma ciência que está descrevendo o funcionamento humano e não alguma coisa de nicho, de gueto. Quando o Jung se aproxima dele, ele vê o Jung era protestante, ou seja, ele não era judeu, ele tinha uma origem diferente da origem do Freud. Tem um filme que se chama Um Método Perigoso. O filme é bem interessante porque é justamente uma descrição, um retrato, uma narração da viagem que o Freud fez com Jung levando a psicanálise para os Estados Unidos. E o filme tem umas cenas, por exemplo, que eram do Jung comendo na casa do Freud. Então são retratos de como eles eram pessoas diferentes com condições de vida diferentes. Me chama muita atenção, por exemplo, que o Freud tinha alguma coisa menos que 1,70 m e o Jung tem 1,83 m, assim. O estado de nutrição deles desde a infância era diferente. E o Freud viu no Jung essa esperança. Ele vai ser o meu porta-voz, ele vai contar ao mundo sobre a psicanálise e porque é ele que está dizendo, um não judeu, as pessoas vão entender que não se trata de uma ciência judia, mas se trata de uma ciência. Bem, conta a história que o Jung tinha diversas divergências com Freud e que nem sempre utilizava os espaços abertos pelo Freud para falar da psicanálise. Ele era um pensador livre, ele tinha a sua própria dinâmica de ciência, sua própria concepção da realidade e era disso que ele queria falar. Freud se sente traído e rompe com ele. Esse ponto é super importante porque, por exemplo, eu como psicanalista me sinto traída junto com Freud. E isso acaba obliterando a nossa visão do Jung. Então nós acabamos por ter dele uma visão, eu não posso dizer negativa, mas uma visão com ressalvas em função desse contexto histórico. É claro que do lado dos junguianos a fala é outra. A fala é: Freud era intransigente, e é verdade. Freud não se deixava analisar, e é verdade. Freud só reconhecia a autoridade em si mesmo. Olha, e assim, gente, o Freud brigou com muita gente durante a vida, rompeu com muita gente, então qualquer coisa que seja dita nessa linha de pensamento não vai deixar de ser verdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se tratam de pessoas diferentes com expectativas diferentes, um em relação ao outro. E que isso, como qualquer relacionamento, tende a dar rupturas. Como se tratavam de dois grandes pensadores do psiquismo no momento histórico em que a gente está tentando estabelecer essas bases, essa rusga ficou muito famosa. Nesse momento, aconteceu alguns vídeos, vocês que estão acompanhando sabem da ideia de o Jung envolvido com o nazismo e coisas do gênero. Eu acho muito importante a gente lembrar que o nazismo foi um movimento político institucionalizado e que talvez muitas das pessoas que estavam ali envolvidas simplesmente não se deram conta
conscientemente não tinham clareza completa do momento histórico que estavam vivendo. Depois que passa e a gente sabe dos porões de Auschwitz, depois que passa que a gente sabe das atrocidades da guerra, você fala, nossa, que horrível. Mas não sei se todas as pessoas que estavam naquele momento histórico sabiam do que estava acontecendo. E é preciso dizer que Freud não falou contra o nazismo também. Não sei se ele ignorou, não sei se ele também não falou. Então não dá para classificar um autor numa linha tão delicada como essa, sem levar em consideração todo o contexto histórico. A mim, o que me chama mais atenção nessa polêmica, eu escrevi a respeito, é justamente o fato de como polêmica chama a nossa atenção. Como a gente adora saber dos ódios que movimentaram essas pessoas que nos incomodam. Porque, na verdade, tanto Jung quanto Freud são atores que nos revelam. Quando a gente os lê, quando a gente passa pelo processo terapêutico proposto por eles, a gente é desnudado, a gente encontra os nossos fantasmas inconscientes ou as nossas sombras. Então eu acho que como contrapartida, a gente quer saber deles, da sua podridão, da podridão, do seu ódio, do seu mal-estar, eu quero saber que ele também sofreu, que eles também sofreram, que eles também são imperfeitos, quero saber que essa dor que eles me causam a partir do seu pensamento também foi uma dor deles. Então eu acredito que a gente tem um certo voyeurismo e, se vocês me permitem, um certo sadismo em relação a essa rusga que acontece entre os autores.